Olá a todos, sejam todos bem-vindos à nossa TPC de eletivas, componente de eletivas. No dia de hoje, o público-alvo, né, da nossa TPC de hoje são os professores da área de Ciências da Natureza e Matemática, que têm aulas atribuídas também de eletivas, das escolas regulares, tá? Então, caso você esteja assistindo agora essa TPC, não tenha aula atribuída de eletiva, ou esteja assistindo a gravação no período da tarde ou noturno, e não tenha aula de eletivas, ou também que você seja da escola de período integral, a TPC que você deve realizar é a TPC de adaptação curricular, é uma a TPC autoinstrucional, que foi enviado também para as escolas, tá? Então sejam todos bem-vindos. Eu sou o PCNP. Carlos, pode passar, Marcos, por favor, já o nosso slide. Eu sou o PCNP Carlos Rogério, sou PCNP de arte, mas também interlocutor do programa Inova, né, em especial também da eletiva aqui no Núcleo Pedagógico. Nós estamos no dia de hoje, que é o dia 30, com o nosso PCNP de Tecnologia, o Marcos, que é o garoto também do MMR. Fala um bom dia para a galera, uma boa tarde, uma boa noite. Oi, gente, bom dia. Bom dia para quem está aqui ao vivo com a gente. Boa tarde, boa noite para aquele que vai assistir a gravação depois. Prazer tê-los aqui ou estar assistindo conosco esse momento formativo. Desejo uma excelente formação, bom trabalho a todos. É isso aí. Então, o objetivo, né, da nossa TPC de hoje, pode passar, Marcos, por favor. Os objetivos gerais da nossa TPC, então, são apresentar os dados coletados no formulário que foram enviados para as escolas e que foi solicitado aos professores de eletivas que respondessem, né, esse formulário. Então, a gente vai apresentar esses dados, dar a devolutiva para vocês, né, sobre esses dados, e refletir também sobre a importância das eletivas para os estudantes e revisitar alguns conceitos que permeiam o funcionamento das eletivas. Hoje de manhã nós tivemos também eletivas pelo Centro de Mídias, mas os assuntos que foram tratados lá são totalmente diferentes dos assuntos que nós vamos tratar hoje aqui nos nossos estudos, né? Coincidiu aí as duas ATPCs de eletivas no mesmo dia, né? Os objetivos específicos, então, são analisar os resultados, né, dos dados obtidos com as respostas do formulário, conhecer as principais dúvidas, né, dos professores sobre o componente de eletiva, conhecer os principais desafios de vocês, professores, né, na prática em sala de aula, porque a gente sabe que nós também temos muitos desafios, né, muitos desafios a serem transpostos, revisitar os conceitos sobre o funcionamento das eletivas na prática. Muitos professores têm dúvida ainda, né, de como funciona, por ser também eletivas um componente novo, né, entrou ano passado na grade curricular, então nós temos um componente ainda que gera muita dúvida. E compreender também o impacto das eletivas na vida do estudante, né, por que a gente precisa entender isso, né, porque o estudante ele tem que ser impactado com a eletiva, precisa somar na vida dele a eletiva para ela fazer de fato sentido na vida do estudante, né? E revisitar os conceitos de competências cognitivas, socioemocionais, com ênfase no desenvolvimento das eletivas, tá? Então, o professor quiser já deixar reservado aí o seu caderninho, né? Seu bloco de anotação, já para depois anotar aí o que for pertinente, tá? E para a gente iniciar hoje, eu vou pedir para vocês contribuírem aí no chat, né? Se quiserem escrever, se não tiverem acesso ao microfone, ou aqueles que quiserem também abrir o microfone, abrir aí a câmera e compartilhar conosco, né? A sua opinião, a sua percepção sobre essa sensibilização. Quais as relações que nós podemos fazer com essa tirinha? É uma tirinha do Armandinho, né? O que a gente consegue tirar, né? Refletir quais relações que nós podemos fazer entre essa tirinha e as eletivas na sua escola, né? Então nós temos aí ele falando, olha, faz favor, cuidado com as palavras. Sinto muito que você tenha desistido dos seus sonhos, mas você não tem o direito de fazer a gente desistir dos nossos sonhos. Então, como que a gente pode relacionar isso com as eletivas aí na sua escola, né? O que a gente pode falar sobre os sonhos, tá bom? Então, por favor, contribuam no chat, quem puder aí, também quem quiser abrir o microfone
fique à vontade, é muito importante a participação de todos, tá bom? Olha, enquanto vocês vão fazendo aí, ó, a Graziella já contribuiu aqui, né? É uma necessidade de motivação, né, Marcos? E promoção do engajamento dos estudantes. Necessidade de ouvi-los sempre. Ouvi-los sempre, né? Escutativa e a importância de o estudante ser autônomo, né? E ele ir adquirindo autonomia no seu processo de construção do conhecimento. Então, para isso ele tem que estar motivado, né? Tem que se sentir engajado nas atividades. Muito Muito bom. bom, Graziela. Obrigado pela colaboração, pela contribuição. Mais alguém, gente, quer contribuir? Se alguém quiser abrir a câmera, o microfone, falar, fica à vontade. Exatamente. A gente sempre fala de sonhos, né? Sonhos é sempre bom falar de sonhos. Olha lá, temos mais contribuição, Marcos, da Juliane. A Juliane diz o seguinte: as eletivas devem auxiliar os estudantes a alcançar os sonhos e objetivos. Muito bem. Perfeito, perfeito. Muito legal. Quantas vezes nós, às vezes, como professores, ouvimos de outras pessoas, não só na escola, mas da sociedade em geral, que nós deveríamos desistir de sermos professores ou coisas do tipo, e lembrando que assim, né, a gente tem que levar em consideração também que não vamos falar só de sonhos de profissões, né, mas um sonho pessoal, né, um sonho. Eu vou dar o exemplo de um aluno na escola onde eu trabalhava, que o aluno tinha, o sonho dele era visitar a Europa, né, e visitar Portugal, e enfim. E recentemente, já eu não tenho mais contato com esse aluno, faz uns 2, 3 anos, eu vi pelas redes sociais que ele está em Portugal. Então, assim, e muitas vezes os alunos, os próprios alunos da escola, da sala dele, desdenhavam do sonho dele. Falavam, você nunca vai conseguir, você não vai ter dinheiro para isso, você, enfim, né? E falaram um monte de coisa. E ele, acreditando no sonho dele, aí ele seguiu, né? E hoje ele está lá em Portugal. Você Legal. vê? Pois é, um exemplo, né, de que tem que ir em busca do sonho, né? Não importa se é um sonho profissional, inteiro a profissão, ou um sonho pessoal de fazer uma viagem, de adquirir alguma coisa, né? Então precisa acreditar muito, é o que a Marciela fala, né? Ó, acreditar na sua potencialidade de realizar os sonhos e metas, né? E para realizar o sonho você precisa estabelecer metas, né? Porque Exato. senão quem sonha não pode ficar só no sonho, né? Tem que partir para a ação. Então, a ação ela é feita com metas, né? Metas a curto, médio e longo prazo. Legal. Ó, a Jéssica também colocou assim, ó, as eletivas vêm com o propósito de aproximar os alunos dos seus sonhos e ajudar a mostrar o caminho. Isso mesmo. O pessoal da TPC hoje aqui estão bem antenados, né, Tá com os bacana. objetivos da eletiva. É isso mesmo, gente. E se a gente voltar, Carlos, para a tirinha, a gente vê que é, o menininho diz, né, ele está conversando com um adulto, então ele diz, olha, se você desacredita dos seus sonhos, você já desistiu do seu, não venha querer tirar o meu, Tirar o meu, você não tem né? esse direito. Então, não tem esse direito. Então, o sonho é da pessoa, por isso que a gente tem que sempre acolher muito bem, né, aquilo que a pessoa quer para o projeto de vida O dela, projeto de mas vida, exato. evidentemente ir fazendo a mediação, ir, né, ajudando que o aluno compreenda, né, se é aquilo mesmo que ele quer e quantas vezes ele não muda de sonho, né, no meio do caminho. Exatamente. E para isso que nós temos as eletivas, por isso que elas são semestrais, né, para o aluno poder experimentar e ver se realmente aquilo que ele pensa ou que ele deseja realmente é o que encaixa para ele, é o que dá certo para ele, enfim, né? E nós temos diversos sonhos, né? Como a gente falou, né? Temos diversos sonhos que precisam ser respeitados. Mas muito obrigado, pessoal, pelas contribuições, né? Vamos ter mais contribuições ao longo do nosso estudo de hoje. Marcos, pode passar para a gente dar sequência? Tá? Valeu mesmo, muito obrigado, viu? Então vamos para a apresentação dos dados, né? Como eu disse, um dos objetivos nossos, então, era a apresentação dos dados. Esse formulário, alguns professores talvez não tiveram acesso, mas ele foi enviado no circular nas circulares da dirigente, número 32 e 33. Né? Então nós pedimos, nós aqui do núcleo, solicitamos que os professores
que tinham aulas atribuídas no componente curricular de eletivas respondessem esse formulário. E o objetivo desse formulário foi identificar e conhecer os professores do componente curricular de eletiva, porque nós não tínhamos essa informação, né, de quem eram, é, como eles trabalhavam dentro da escola, né, como estava acontecendo isso. E, além de conhecer os professores, a gente também conhecer qual eram os seus desafios e as suas boas práticas. Pode passar, Marcos, por favor? Além de conhecermos os desafios, nós também tínhamos o objetivo de identificar as demandas de formação continuada para o público-alvo, né? Uma vez que nós aqui do núcleo sempre oferecemos formação continuada, e é um direito do professor essa formação continuada, né, Marcos? Isso, exatamente, né? Então a importância, né, de o professor dizer para nós também o que ele precisa enquanto formação, né? Porque nós oferecemos determinadas formações com base no retorno que a gente recebe das escolas, né? Então por isso que a gente sempre pergunta, né, desses temas, às vezes a gente elenca alguns temas, né, Sim, e sim. pede para o professor priorizar ali qual tema ele gostaria de ter formação, ou então a gente deixa um campo aberto e aí vem várias ideias, várias sugestões e a gente faz, né, um compilado daquilo e vê o que é mais importante no momento, mas Exatamente. sempre contando com a participação dos O que a professores. gente tem falado muito, frisado, principalmente nas ATPCs, assim, para os professores e aqui nas orientações também, é que tudo que vocês escrevem, nós lemos. A gente se debruça em cima do que vocês nos respondem, identificamos demandas, propomos aí, a partir dessas demandas, dessas sugestões, como o Marco disse, a gente proporciona para vocês as ATPCs, as orientações técnicas, as oficinas. Então, como é que a gente saberia sobre uma demanda de eletiva se nós não tivéssemos nenhum dado, nenhuma demanda levantada pelos professores? Então, esse foi aí o objetivo desse formulário. E se você, professor, não respondeu o formulário, não tem problema. Aproveita que no formulário de avaliação, no final da TPC, que vai ser disponibilizado, você pode colocar lá a sua sugestão, você pode colocar lá os seus desafios, tem o campo para você preencher, tá bom? Pode passar? Bom, passou um. Isso. Então vamos lá para os resultados, né? Então foram 155 professores responderam, sendo que 52% deles são professores de escola regular e 47,7% são professores da escola de período integral. E aí vocês podem estar perguntando também, nossa, mas por que o número de escolas de período integral é menor e por que tem bastante professores que responderam, quase o mesmo tanto que da escola regular? Acontece que na escola de período integral, todos os professores dão aula de eletiva. Não é que nem na escola regular, né? Onde você atribui, caso você queira, né, dar aula de eletiva. Na escola de período integral, não. Todos os professores, em parceria com outros professores, eles dão aula de eletiva. Então, por isso que nós temos esse número grande de respostas da escola de período integral, tá bom? Marcos, pode passar. E aí, mas o que nos interessa hoje nos nossos estudos? São as respostas dos professores das escolas regulares. Por quê? Né? Esse foco a gente precisa ter com os professores da escola regular, uma vez que é um componente novo na escola, né? Por mais que tenha sido implantado o ano passado, mas ainda é muito novo. Estamos passando pelo período pandêmico. A eletiva, ela foi planejada e estruturada para acontecer presencialmente. E aí a gente entra no período pandêmico e tudo se complica. Então, nós precisamos ter esse foco, né, com os professores das escolas regulares, até mesmo para a gente também conhecer vocês, conhecer a demanda de vocês, tá? Pode passar. Então, vamos lá, para os dados dos professores das escolas regulares. Olha que dado interessante. O professor, ninguém é formado em eletiva, né? Ninguém faz uma faculdade de eletiva. Então, o que os professores, além de eletivas, eles dão aula em quais outros componentes curriculares? Então, a gente tem um gráfico aí, e a gente percebe, Marcos, que grande parte dos professores que dão aula de eletiva também dão aula em projeto de vida
consequentemente dão aula também em tecnologia. Em tecnologia também. Essa semana eu fiz um levantamento com todas as escolas dos professores de tecnologia. Na verdade, fiz uma atualização de dados, né? Eu já tinha esse levantamento, mas é interessante isso, né? Porque são vários professores numa única escola que acaba pulverizando as aulas, né, desses componentes, e o professor geralmente completa a jornada com uma aulinha ou outra, Ou né? outra. Então, o número de professores que dão aula de eletiva, dão aula de projeto de vida, dão aula de tecnologia é um número muito elevado. É muito elevado. Então a gente percebe isso né, na resposta deles também. Né? Então faz de fato verídico, né? Exatamente. E depois nós temos lá o professor de história, os professores de história, geografia, aí depois os professores de língua portuguesa, matemática, né? E das outras disciplinas meio que são equiparados. Né? Mas é um dado interessante para nós, né? Para nós sabermos. Pode passar, Marcos, por favor. Bom, as questões que nós elencamos no formulário, elas não foram tiradas da nossa cabeça. Ah, vamos inventar aqui, será que o professor está fazendo na sala de aula? Não. Essas questões, elas foram retiradas do material, de uma formação que a SEDUC deu para os professores de eletiva. E esse material, essas perguntas e tudo mais, eles estão disponíveis no site do Inova Educação, né? E tá até o link aí. E se vocês quiserem acessar, esse material que a gente está apresentando hoje, ele está disponível no blog do Núcleo Pedagógico. Então vocês podem acessar, podem clicar, que vai direto para o site do Inova. E é interessante visitar o site do Inova Educação, porque nós temos os materiais lá, né? Alguns materiais bacanas, inclusive das eletivas, que explica todo o funcionamento das eletivas, enfim. Então é interessante para o professor também saber desse material e visitar de vez em quando lá, para a gente poder dar sequência, tá bom? Tem também os cursos, né, Carlos, que teve a oportunidade de fazer o curso, né, de eletivas, os 3 cursos do Inova, né, eletiva, tecnologia e Isso. projeto de vida. Então, também é excelente material de estudo, de consulta, né, sempre que preciso. Exato, muito bom. Pode passar, por favor. Então, passando agora para as perguntas, né? As próximas perguntas, elas tiveram como resposta 4 indicadores, né? 4 indicativos. Então, o primeiro foi: se domina totalmente o assunto, se possui dúvidas, se precisa aprofundar mais sobre esse assunto, ou se não tem nenhum conhecimento e precisa estudar mais, né? Então, sobre o funcionamento das eletivas, a maioria tem dúvidas, né? Pelo menos possui dúvidas e precisa aprofundar mais no assunto sobre o funcionamento das eletivas. Né? Isso, nós estamos falando aqui, né, Carlos, não é do conteúdo, né, ou da ementa de uma eletiva específica, Não. mas sim como funciona todo o processo, a organização, o planejamento, a oferta, a avaliação do aluno, então, quer dizer, todo o processo de funcionamento de uma eletiva. Exatamente. Então, desde do início até o final dela, né, que envolve todos os processos, o processo de acolhimento, o processo de elaboração dos planos, o feirão das eletivas, a escolha, todas as sequências didáticas que acontecem entre o período, né, do início da eletiva até a sua culminância, né, a própria culminância em si. Então, assim, é um assunto bem vasto. É isso mesmo. Então, olhando para esse dado também, a gente vê que, embora a maioria dos professores que responderam ao formulário dizem que possuem dúvida e precisa de ajuda, nós temos também 42% dos respondentes que dizem ter domínio total sobre o assunto. Isso. Então, percebam que nós temos também professores na rede que têm conhecimento suficiente para colaborar com os colegas, né, no conhecimento, no funcionamento das eletivas. Então, esse trabalho de parceria, esse trabalho de contribuição de um professor com outro na escola, né, o par mais experiente com aquele que precisa de ajuda, também é muito importante. É importante cada professor identificar, né, com quem ele pode pedir ajuda na escola, qual professor tem mais conhecimento, já atuou, né, para buscar ajuda, então, e construindo junto. É aprender com as boas práticas, né? Isso é muito interessante, isso é muito importante também. Depois a gente vai revisitar um pouquinho na hora de montar um plano de eletiva, a gente vai entender que a gente pode contar com os colegas, né? E precisamos contar com os colegas. Então, o que as eletivas devem proporcionar ao aluno? Então, o aluno, ao realizar aquela eletiva, o que precisa ser possibilitado a ele? Então,
A maioria dizem que já dominam totalmente o assunto, que está tudo bem, mas ainda temos uma boa parcela ali, 45% em média, que ainda possuem dúvidas e precisam estudar um pouco mais. Né? Pode passar, Marcos, também. Sobre como é o processo de criação e escolha das eletivas, né? Também o pessoal, a maioria aí colocou que já domina o assunto, né? Porque o processo de criação e escolha, então, é todo aquele que a gente já conhece, né? Ele é relativamente simples, apesar de, né, de ter as suas complexidades, mas a gente vai falar um pouquinho sobre ele depois, né? Pode passar também. O que consta na ementa de uma eletiva, aí que a gente, né, nós temos bastante dúvidas, né, a maioria tem dúvidas no que consta lá no plano, na ementa, como fazer uma boa ementa, como fazer essa ementa de forma que ela seja atrativa para o aluno escolher a eletiva também, de forma que ela contemple ali tudo o que vai acontecer, todas as habilidades e competências, as competências socioemocionais, enfim, tudo que vai ser que vai abranger esse material. Então, alguns acho que têm bastante dúvida a respeito disso, né? E a gente percebe, né, Carlos, vocês podem perceber que nessas 3 perguntas que nós passamos até agora, o nível de professores que dizem que domina totalmente o assunto fica na margem ali dos 45, quase 50%. O que significa que nós temos ainda muito a evoluir, temos que caminhar, né? Porque na rede faz o que? 2 anos que nós estamos nas escolas, né, regulares, Praticamente. faz 2 anos que nós estamos com as eletivas. Então, estamos engatinhando ainda, é tudo muito novo, né? Tivemos aí um processo adverso de pandemia que acabou dificultando muito esse trabalho. Então, muito de tudo isso, dessas dúvidas, né, dessa necessidade de aprofundar o assunto, é porque estamos ainda no começo, digamos assim. Exato. Mas é possível melhorar muito, é possível, né, avançar nesse processo todo, trabalhando juntos. Trabalhando juntos. Pode passar, Marcos, exatamente. Muito bem colocado. Sobre culminância de eletivas e a sua importância, então aí é o maior dado que nós temos, né? Então os professores temos ainda dúvidas, mas porém já, né, a maioria já está com isso já resolvido. Pode passar, Marcos, o próximo dado também. E como montar um plano de eletiva, nós temos aí a maioria com dúvida, né, de como que monta, passo a passo, explicadinho, bonitinho. Pode passar, Marcos. Inclusive, a gente vai deixar no material disponível no blog, tem um plano detalhado, explicado item por item. Então, se vocês têm essa dúvida, acessem lá no blog, tá? E lá a gente tem esse exemplo lá na pasta, lá eu disponibilizei para vocês um plano comentado item por item. Sobre o desenvolvimento cognitivo e social, socioemocional nas eletivas. Então, muitos professores também têm dúvidas nessa questão. E é um ponto chave nas eletivas, que é o desenvolvimento do desenvolvimento das competências socioemocionais, né? Pode passar, por favor. Sobre como avaliar, né, o desempenho e engajamento dos alunos em eletivas, nós temos aí em processo agora, né, um momento de atribuição, de colocar lá o engajamento do aluno, né, se foi parcial, se foi total, enfim. É um momento, as escolas estão nesse momento aqui, algumas já colocaram, outras estão colocando agora, estão atribuindo, né, o engajamento ao aluno, mas uma boa parte dos alunos já dominaram, né, esse assunto. Pode passar, Marcos, por favor. E pensando nisso também, uma outra parte das questões do formulário, a gente solicitou aos professores que elencassem em grau de importância quais assuntos eles necessitam de informação, né? E então, além do que onde os professores tinham dúvidas, também a gente elencou quais assuntos os professores precisam mais de informação. Não pode passar, Marcos, por favor, para a gente começar a atender. Os índices, os indicadores agora, na verdade, eles mudam. Então, segundo o determinado assunto, qual é o grau de importância que o professor acha, o professor elege, para realizar, para que seja realizada uma orientação sobre esse assunto. Então, sobre o plano de eletivas, né, e explicação de cada item contemplado. Então, nós temos aí boa parte dos professores, né, a maioria, colocaram que é importante, extremamente importante,
conversar sobre esse assunto e estudar sobre esse assunto. Pode passar. O mesmo também acontece aí nas culminâncias. Por mais que a gente saiba o que é uma culminância, como ela funciona, mas a culminância de fato, aquela presencial, poucas escolas fizeram até hoje, né, das regulares. E então nós precisamos, os professores elegeram aí como, acho que se eu não me engano foi o assunto mais de formação mais importante que eles colocaram, né? Pode ver que nós temos aí indicadores praticamente iguais entre extremamente importante e importante. É. Sobre a avaliação de desempenho e engajamento dos alunos em eletiva, os professores colocaram, a gente percebeu nas dúvidas, né, no que eles colocaram também, que o professor, apesar de saber como dar, né, fazer lá o engajamento do aluno a cada bimestre, mas o professor ainda tem dúvida de como elencar isso, como atribuir esse engajamento, né? Como criar uma rubrica para isso, ou que sistema que ele utilizaria para colocar, atribuir não é a nota, mas em si o engajamento para o aluno. Então é importante também pensar nisso daí. Pode passar. Sobre o preenchimento e cadastro das eletivas na sede, eles acham importante, mas a gente já percebe que o grau diminui, uma vez que é uma questão mais técnica, né, Marcos? E vale lembrar, gente, que tem tutorial na internet de como preencher isso, e também eu separei no material de apoio que está disponível no blog, um videozinho sobre isso daí, tá? Como preencher e tudo mais. Apesar que isso muda né, pode mudar o sistema, pode mudar a forma de preencher, mas serve ali como base. Bom, e aí nós colocamos aqui, nessa pergunta, qual é o maior desafio que você tem enfrentado em desenvolver o seu trabalho com componente de eletivas? E aí, as respostas são as respostas do formulário, tá? A gente separou as respostas, claro que foram 155, né, respostas. Porém, a gente agrupou elas por assuntos, né, parecidos. Exatamente. Por assuntos parecidos, né? Então, quais foram, né? Então, eu copiei ipsis literis lá do formulário e coloquei para vocês os que mais se pareciam. Então, são alcançar os sonhos dos estudantes. Muitos alunos reclamam do fato de sua escolha não ser contemplada. Acredito que isso realmente acontece de fato, porque a gente tem uma sala que é heterogênea. A gente tem uma sala de 40 sonhos. De 40 pessoas com coisas totalmente diferentes. E nem sempre a eletiva consegue atender a tudo isso. Principalmente agora que nós não tivemos praticamente ainda o feirão das eletivas. E nem os agrupamentos entre multisseriais, né, entre séries diferentes. É isso que eu ia dizer, né? Nós tivemos que trabalhar agora com a turma de alunos, né? Então, exato. O sexto ano A é a turminha do sexto ano A. Então, eles não estão organizados por, digamos assim, proximidades, né? Ou semelhança com relação aos sonhos, né? Mas, quem sabe, futuramente, né? Nos próximos anos, esse trabalho seja organizado dessa forma. Seja organizado dessa parece forma. fazer mais sentido, né? Com certeza. Porque o aluno, ele pode... além da sua própria série, né, ele pode né, ele pode ir em anos iguais, né, ele pode, vamos supor, o aluno do sexto ano pode ir em outros sextos anos, fazer a eletiva com outros colegas, enfim, ou com os sétimos anos, a gente vai entender um pouco sobre isso. Encontrar conteúdos e atividades correspondentes à idade do aluno para desenvolver as atividades. Esse também é um problema muito recorrente. Por quê? Não tem como a gente ter um material pronto de eletiva, né? Atividades prontas de eletiva. Porque imagina quantos tipos diferentes de eletivas nós possuímos no estado de São Paulo hoje. Como que a SEDUC conseguiria organizar um material didático de eletiva pensando nessa premissa, né? Não tem como. Então, realmente, encontrar conteúdos e atividades correspondentes com a idade dos alunos é um grande desafio para o professor de eletiva. Mas aí vai uma dica. A gente tem que imaginar o seguinte, quanto mais próximo do aluno tiver, né, as atividades, mais fácil vai ficando. E não adianta a gente pegar uma eletiva que deu certo no sexto ano e aplicar ela igualzinha no terceiro ano.
né? Às vezes nem entre os sextos anos dão certo, às vezes de uma sala para outra já dá diferente na linguagem, na fala, no tipo de exercício, porque às vezes o estudante ele tem necessidades diferentes, né? Então é importante o professor se atentar muito a isso. E nós temos aquela tabela de desenvolvimento das competências de cada ano em cada série e das habilidades de cada ano em cada série. Então, quando a gente conseguir respeitar, entre aspas, né, conseguir atribuir a habilidade por ano e série e as competências socioemocionais por ano e série, a gente vai conseguir chegar um pouco mais próximo dos alunos daquela série. Sim. Trabalhar com eletivas é um grande desafio, né? Nós sabemos. Primeiro porque você tem que considerar o projeto de vida do aluno, né? Então, é isso que nós estamos falando aqui. Considerar o projeto de vida dos 35 alunos que nós temos na sala, né? Olhando para a particularidade de cada um, já é um desafio por si só. E depois que, como nós não temos uma ementa, né, padrão para a eletiva, não existe um modelo de eletiva ideal para todo mundo, porque cada uma é única, né? Então, o grande desafio é o planejamento, né? Como eu vou planejar as atividades da minha eletiva, considerando o projeto de vida do meu aluno, os sonhos que eles têm, considerando desenvolver também as habilidades do currículo, as competências cognitivas e socioemocionais, né? Então, esse encontrar conteúdos e atividades que correspondam, né, à expectativa do aluno, que foi colocado no formulário, acho que é um pouco essa angústia do professor, né? O que eu trago para o meu aluno? O que eu planejo para as minhas aulas, né? Esse é o grande desafio, eu acho, da eletiva, né? E acho que é a graça de tudo, né? Um desafio que dá corpo a tudo isso existir. Né? E aí nós temos um outro lado desse desafio, que o professor também tem total autonomia, né? Exatamente. Para criar, ter a criatividade, enfim. Então o professor tem essa liberdade de trabalho. Então aquilo que muitas vezes pode ser o desafio, claro, é a dificuldade, mas também tem a liberdade de poder aí atuar de maneira, né, bem autônoma. Questão ensino remoto, com certeza, não precisamos nem entrar nessa questão, né? Porque realmente, de fato, né, as eletivas não foram pensadas ou preparadas para serem trabalhadas no ensino remoto, então, né, precisa aí de um... Embora muitas das eletivas, né, a gente tem visto aí trabalhos fantásticos feitos, Sim. né, tanto no remoto quanto agora no presencial ou no híbrido, ainda no ensino híbrido, excelentes trabalhos de eletivas realizados com os alunos com resultados assim muito bonitos de ver. Exatamente. O engajamento dos alunos, esse é um problema recorrente, eu acho que não só no componente de eletivas, mas acho que todos os componentes curriculares, não é especial nosso. E isso tem muito a ver também com as duas primeiras questões lá, né, que é alcançar os sonhos dos estudantes, de todos os estudantes, e encontrar os conteúdos. Muitas vezes o aluno não se sente abraçado naquela eletiva, ele não sente pertencente àquela eletiva, porque talvez a eletiva não fale o que ele está querendo, ou enfim. Digamos, eu vou dar o meu exemplo. Eu não sou o cara dos esportes, né? Eu admiro quem pratica, mas eu não sou uma pessoa de praticar esportes coletivos, enfim, atletismo, futebol e tantos outros. Então, se tivesse uma eletiva para esportes, talvez eu não teria engajamento com ela. Porque justamente acho que é por isso também que nós temos a questão de não tem nota, é engajamento, né? Ainda que a eletiva ela vai colaborar com o desenvolvimento pleno do estudante, né? Que é o que o currículo, né? A premissa do currículo, a BNCC traz, o desenvolvimento integral, pleno, né, do indivíduo. Então, ainda que essa eletiva que você está ofertando agora, por N fatores, né, ela não se aproximou tanto do que o aluno gostaria que fosse, ainda assim é importante buscar sempre cativar, engajar esse aluno para ele participar da eletiva, né? E nós sabemos aqui o trabalho que os professores fazem de buscativa, de tentar engajar, a gente reconhece e parabeniza, né? E nós sabemos que também o engajamento ainda tem muito a ver com a pandemia, né? Com o momento remoto, híbrido, né? Muitas escolas ainda no ensino híbrido, semana A, semana B, turma A, turma B, tem escola ainda que está com turma C. Então isso tem um afastamento, querendo ou não. E a gente sabe que por outros fatores, né? Fatores tecnológicos, fatores de internet, fatores de falta de apoio familiar, enfim, N fatores, né?
A falta de entendimento por parte dos alunos de qual a importância da disciplina eletivas para a sua Já formação. falamos, né? É, Então, é tentar mostrar para o aluno o tempo todo por que é importante, né? Ainda exatamente. que, Essa é a de chave. novo, esse é o ponto-chave, ainda que não esteja intimamente relacionado com o que ele colocou como sonho, né? Então, vamos supor que o sonho dele é fazer a faculdade de moda, mas ele está numa eletiva de matemática, né? E aí? E aí você vai ter que, de alguma forma, você pode trazer as medidas, né, da moda, Exato. a O questão que... do perfil do corpo perfeito, né, que a mídia prega. Então, todas essas Exato. questões, durante a eletiva, nas atividades, é preciso pensar o que eu posso trazer relacionado à temática da minha eletiva, mas que também passeie pelo caminho que o outro quer ali, Que era né, quer exatamente. atender. Encontrar os materiais necessários para tornar as aulas mais atrativas. Faltam recursos, ferramentas à nossa disposição. Exato. Por isso que a gente tem que pensar, quando a gente vai montar uma eletiva, não é só a questão dos sonhos dos alunos, das vontades dos alunos, enfim, mas a gente também tem que ver se nós conseguiremos ofertar essa eletiva de modo satisfatório. Então, digamos que nós identificamos lá que os alunos têm vontade de construir robô. Legal, mas a gente tem a capacidade técnica e de ferramentas na escola disponível para a gente conseguir, na culminância, apresentar algum robô, alguma coisa, né, nesse sentido. Eu costumo dizer que, ao final da eletiva, acho que o professor aprende tanto quanto o aluno, né, Carlos? Todo mundo aprende. Porque o que vocês precisam buscar, não é, de conhecimento e de novas estratégias e curadoria de material, buscar novos recursos. É isso? Acontece isso com vocês ou não? Vocês acabam se reinventando também? Coloca no chat aí se Coloca sim ou aí. se não. Porque Porque para nós parece que isso é extremamente necessário, né? Em um componente que não tem um material pré-definido e você precisa buscar e ser criativo. Espero que isso aconteça também se com vocês, reinventar. né? A gente vai aprendendo, né? E a criatividade acho que tem que sempre predominar nessa situação, É né? assim com vocês? Coloquem no chat aí para a gente saber se sim ou se não. Se sim ou se não. Como que isso acontece aí na prática? Ah, Olha lá, desde que a escola dê abertura, a Graziela coloca. É um é um trabalho colaborativo, né, Grazi? Realmente tem que ter a participação de de todos, todos, né? a Às vezes você escola precisa de um abraçar. material, às vezes você precisa de um espaço, às vezes você precisa de um momento. Então é o diálogo, é a parceria, a colaboração de todos, né, que faz uma eletiva acontecer também, né? Posso falar? Pode falar. Eu queria contar a experiência aqui no Marieta. Eu trabalho o mesmo projeto com as minhas turmas, né? Todas elas. Eu tenho 12 turmas e 6 delas são de eletivas. E aí eu fiz a transposição de conteúdo e trabalho o mesmo projeto, que é Arqueologia e Patrimônio. E a gestão foi tão colaborativa com esse projeto que a gente conseguiu até fazer uma revitalização na escola e conseguimos fazer um paredão de arte rupestre pintado pelos alunos, né? Um dos conteúdos dessa eletiva é trabalhar a questão cultural desde do período paleolítico superior. E foi muito legal, mas teve uma turma que não se engajou. Todas as turmas resolveram dar continuidade no projeto, agora no segundo semestre, então eu recadastrei o mesmo projeto para todas as turmas e teve uma que não funcionou, não deu certo, os alunos não se engajaram, não se identificaram com o projeto, mesmo sendo cheio de oficinas, levando para áreas externas, enfim, eles não curtiram. Então, vai bem de encontro com aquilo da tirinha, né? Que muitas vezes a gente pensa que é uma coisa bacana e, na verdade, não é aquilo que eles querem, né? E a gente não consegue alcançar todos. Então, agora a gente está no processo de reformulação desse projeto, né? Eu estou mandando, inclusive, hoje um questionário para esses alunos, para ouvi-los novamente, né? Verem como que a gente pode direcionar de acordo com as intenções deles, né? Porque isso também muda,
né? O nosso estudante, ele muda a cada momento. A coisa que ele queria no começo do ano, de repente, agora ele não quer mais. E a gente também tem que trabalhar com essa diversidade, com essas transformações que faz parte do crescimento dele. Né? Então, isso aconteceu ontem, então está muito recente, assim, até conversei com a minha coordenadora, que eu fiquei frustrada, né? Porque todas as turmas levaram o projeto super de boa, quiseram continuar, e essa turma não. E é uma turma que ela é bem apática aqui na escola, né? Então, ela já tem um histórico de realmente não gostar de estudar, não querer fazer as coisas. E a gente está tentando alcançá-la de outras formas. Então, assim, a minha fala é mais nesse sentido, né? Da gente também ser resiliente e compreender que a gente, às vezes, precisa também dar uma freada, né, no entusiasmo e falar, não, peraí, às vezes não é isso que eles precisam, né? Não é isso que eles estão querendo. Eles estão querendo outra coisa, então vamos ouvir de novo e tentar readequar, né? Legal, legal, isso mesmo, Grazi. Obrigado pela sua participação. Você falou uma palavra, né? Resiliência. Acho que é ponto-chave, né? E sabe, Grazi, observando, ouvindo o que você falou, a gente deve lembrar, às vezes a gente esquece, né? Mas a gente deve lembrar que a aula que a gente prepara para o mesmo sexto ano, às vezes uma turma vai que é uma beleza e a outra não vai. Então, assim, é normal, né? É um movimento comum do ser humano, né? Mas a gente percebe essa dificuldade, né? É mesmo. E a gente vê o que as eletivas, quando trabalhadas assim, né? Quando tem essa oportunidade de trabalhar como você está fazendo, por mais que tenha dificuldades e tal, a gente percebe a diferença que isso faz na escola. A gente percebe, é nítido. Ontem, antes de ontem também, nas outras ATPCs que a gente fez, os professores comentaram, alguns professores falaram que as eletivas passaram a ser o principal componente da escola, né? Então, quando a escola também dá abertura, né, a eletiva de fato acontece, de fato, né, como ela tem que acontecer. E é bacana, né, a experiência que a Graziela trouxe, porque ela falou que foi tão importante o trabalho feito que vamos dar continuidade, né? Então, você vê a diferença que faz você olhar para o aluno e levar atividades e levar um conteúdo que faça sentido, né? Que tenha significado para ele e contando sempre com a colaboração, né? Como ela colocou, um ponto importante foi a contribuição da gestão e dos colegas, a liberdade que a questão possibilitou para realizar as atividades. Exato. Né? Então, veja, a questão da autonomia também, mas é ir construindo essa autonomia com base na proposta pedagógica que você traz, né? Porque aí você mostra e dá sentido à proposta pedagógica que você está apresentando, aí as coisas vão fluindo. Vão fluindo. Ontem mesmo teve um caso parecido, até de uma professora que ela falou assim que a escola não tinha abraçado as eletivas no início, e que a escola só abraçou as eletivas quando viu a culminância acontecendo. E aí os outros professores passaram também a apoiar, porque entenderam a importância da eletiva dentro da escola, né? Então, quando isso acontece, todo mundo abraça, todo mundo ajuda, auxilia, ela acontece de uma maneira mais, né, a culminância mais da fluente. eletiva, ela traz certa visibilidade ao trabalho feito, né? Mas tão importante quanto é o processo, né? O processo é mais importante é até. o que você fez né? durante, né? O Exato. produto final que você está apresentando, ele resume ali um esforço tremendo, um trabalho, uma organização, né? E é importante também o produto final, né? A culminância, mas todo o processo é o que dá vida, é o que faz a coisa acontecer. E é legal esses projetos, principalmente esses de eletivas, que mexem com o ambiente escolar. É muito legal. Eu tiro, por exemplo, eu como professor de arte, quando nós íamos fazer algum projeto na escola ou alguma coisa temática, né? Eu envolvia os alunos que tinham mais problemas de comportamento. Então, eu envolvia na confecção, né, nas questões de pendurar, de fazer, de colocar enfeites, festa junina, final de ano, Dia das Mães, essas coisas assim. Eu envolvia os alunos que tinham maior problema de disciplina. O que acontecia com isso?
eu envolvi, eles gostavam muito da situação, porque eles viam a transformação da escola e eles ajudavam a conservar depois. O engajamento, E né? havia um Começa talvez por engajamento, aí, né? Então, Envolver o aluno. talvez se naquele momento eu envolvesse um aluno que tem um perfil mais acadêmico, um perfil mais de estudo, para ele não seria interessante esse tipo de ação. E eles né? se destacam, né? E eles O que a acabam Graça se tá colocando destacando. aqui é verdade, né? Quando Aham. ele se sente importante, envolvido no processo, ainda que inicialmente seja ali em ajudar manualmente com alguma coisa, né? Mas ele se percebe importante e talvez ele comece a melhorar com relação ao seu aprendizado, né? Aos seus estudos em sala de aula. Exatamente. Então, Muito legal. Pode passar, Marcos. Valeu pela contribuição de todos. E aqui as sugestões que surgiram na apresentação, né, lá no formulário, que são ofertar mais cardápios de eletivas que atenda à realidade escolar, que a gente sabe, né, que cada escola é uma escola, cada série é uma série, cada bairro é um bairro diferente, né, cada cidade, cada região, né, emendas e projetos de eletivas. Poderia ter um momento em que os professores de diferentes escolas se encontrassem para poder compartilhar as suas experiências durante o desenvolvimento da eletiva. Isso é importante, né? A gente precisa considerar esse momento. Estamos considerando esse momento. Não sei se será possível, né? Mas quem sabe a gente consiga organizar isso futuramente. Não, né? Não vamos ver o que é que a gente consegue fazer. A diretoria, porque assim, antes de entrar no outro mérito, né? Foi o que você falou antes, né, Marcos? Quando a gente conversa com o colega, vê o que deu certo, como a eletiva precisa de criatividade, precisa de ver o que deu certo e o que não deu certo, quando a gente conversa com os colegas, a gente tem essa dimensão, né? E a gente consegue, naquela tempestade de ideias ali, a gente consegue atribuir e consegue pensar, consegue se imaginar na eletiva, né? É a troca de experiência, né? Então, o que o outro planejou, o que ele está fazendo, quando ele me conta, talvez não seja o que eu estou fazendo e não é o que eu preciso, mas ele me traz uma ideia, talvez de uma atividade, de uma estratégia nova com os alunos, e que eu aproveito a ideia dele adaptado à minha realidade, à minha eletiva aos meus alunos, né? Isso, muito interessante. E aí nós temos também a diretoria de ensino poderia criar um cardápio das eletivas realizadas em sua própria jurisdição. Aí eu vou fazer o seguinte: por que a gente não faz o contrário? Porque nesse encontro, quem sabe se nós conseguimos fazer, ou num outro momento, os próprios professores de eletiva, com as suas experiências, porque vocês conhecem os sonhos dos alunos, estão lá com o varal dos sonhos, com a escalada dos sonhos dos alunos, realizados lá no acolhimento, quem sabe a gente entre nós, um grupo aí, nós consigamos, né, construir esses cardápios né? da eletiva, porque a gente sabe que realmente a nossa região, ela tem certa particularidade, né? Então, isso precisa ser respeitado. Justamente por isso que nós não temos uma imposição de eletivo, de determinadas eletivas, de temas, porque não encaixa, né? O que encaixa na nossa região não dá certo lá em Campinas, vamos supor, né? O cardápio faz sentido porque ele vai mostrar ações e planos de eletivos realizados aqui na nossa região, né? Então faz sentido para nós. Isso faz sentido para nós. Seria um movimento muito interessante a gente ali com o varal dos sonhos dos nossos alunos e a partir disso a gente criar um cardápio que seja interessante, né, para a nossa realidade. Que tenham mais formações e orientações para desenvolver um plano de eletiva. E seria interessante conhecer o trabalho dos outros professores de eletiva das outras unidades escolares. Você viu que interessante? Ó, tudo se linka, né? Olha só, isso tudo tem cara de um bom seminário, né, Então, Carlos? olha só. Você vê o professor querendo conhecer o trabalho dos colegas, né? Querer que apresente o que é feito na escola, disponibilizar um cardápio de eletivas. Então, isso tudo é muito bacana para compartilhar. A Ireli, né, coloca que a ideia do cardápio é boa e que lá na escola dela, a Escola João Gomes, ela está com um projeto muito legal que está dando muito certo, que é o resgate de brincadeiras antigas, e os alunos estão gostando muito. Que bacana. Muito bom. Aí, tá vendo? Foi de encontro com que os alunos tinham necessidade, gostavam, né? Antigas, gente, dá para trabalhar
tema com isso, né? Desde a história, né, do folclore, a história dos personagens, mas também a confecção dos brinquedos em arte. Aí você pensa, por exemplo, bolinha de gude é uma brincadeira antiga, É uma brincadeira antiga? né? Ah, não, né, não. Será que não? Quem Não, nunca eu brincou de bolinha de brinquei. Ah, gude? vai falar que é Ei, antiga só porque eu brinquei? eu passava os meus intervalos da escola brincando de bolinha de gude lá na terra com os meninos. Eu também. Voltava para a sala de aula com os pés todos sujos de terra. Eu também. Mas existe uma proporção das caçapas, né, que você faz na terra para brincar com as bolinhas de gude. Tem que ter a distância tal, então a velocidade que você joga a bolinha. Então Olha, veja, matemática, física. olha que Olha pra legal. você ver como vai envolvendo os outros Ó, componentes. peão, pipa. Peão, pipa. Gente, a construção de uma pipa é uma engenharia. Engenharia. É uma O peão, engenharia. né? O peão, você enrola a corda, depois você solta. É velocidade centrípeta, aceleração centrípeta. Então, gente, dá assim a criatividade que conta muito, né? Então vai fluindo as ideias. Muito, muito legal. Então seria interessante, tá vendo? A gente Bacana, né, os Lili. professores contribuírem com isso. Eu acho que seria um encontrão, então. Um encontrão para todo mundo poder falar, né? Uma culminância, né? Exato, olha que legal. Uma culminância de todas as escolas. Olha que bacana, seria interessante. Mas é isso, pessoal. Então vamos lá, vamos seguindo um pouquinho aqui nossos estudos, né? Então, essa pergunta já foi respondida agora na participação de vocês, né? Se os desafios refletem a realidade vivida na escola de vocês, e a gente já viu que sim, né? Pode passar. Muito legal, muito bacana isso. E aí, quais foram os temas que apresentaram maiores dúvidas e necessidades de aprofundamento, segundo os dados levantados no nosso formulário? Funcionamento das eletivas na prática, em primeiro lugar. Como montar um plano de eletiva, em segundo. Sobre o desenvolvimento cognitivo e socioemocional nas eletivas, em terceiro. E o que consta na ementa de uma eletiva, em quarto. Porém, Marcos, no momento que nós estamos hoje, né, finalzinho de setembro, início de outubro, não vale muito a pena, neste momento, agora, ficarmos falando de como montar uma eletiva, de como o que consta na ementa. Esse processo já aconteceu. Já teve aconteceu. Um momento pra isso, né? Isso. Então a gente acredita que seria interessante, no momento agora, a gente falar um pouquinho sobre o funcionamento na prática, porque aí nós estamos ainda em vigência das eletivas, e falarmos um pouquinho sobre o desenvolvimento cognitivo e socioemocional das eletivas, tá bom? Lá. Tudo bem para vocês aí, ok? Então Até vamos lá. agora, deem um joinha aí se tá tudo certinho. Estão nos acompanhando, tudo ok? Tá bom. Então vamos lá, vamos seguindo então, vamos seguindo os estudos. Então, partindo então desse pressuposto, né? Os componentes eletivos, como que ele funciona na prática, né? Então vamos pensar assim também aqui, que nós vamos desconsiderar nesse momento o período pandêmico, tá? Então nós vamos falar o funcionamento das eletivas na prática, pensando no momento sem pandemia, né? Como ela foi pensada de fato para as escolas regulares, tá? Existe uma diferença, por mais que seja pouca, mas existe sim a diferença da eletiva da escola período integral e das escolas regulares. Uma não é melhor e nem mais importante que a outra, porém elas são diferentes. Elas têm o mesmo sentido, mas a organização é um pouco diferente. Então são 2 tempos de 45 minutos por semana, ou seja, 2 aulas por semana. Um professor para cada eletiva. A eletiva dura um semestre e a cada semestre os estudantes escolhem a eletiva do semestre seguinte. Possibilita a reinturmação, né, o que não está ocorrendo ainda. E o que é a reinturmação? Muita gente confunde, Marcos. Acho que chega para você, chega para mim, a dúvida entre agrupamento e reinturmação. Não consigo lançar o engajamento do meu aluno na sede, né? O que está acontecendo? Olha, você fez o agrupamento da série? Não. Então, esse é o problema. O agrupamento, a reinturmação é quando a gente utiliza diversas séries para a mesma eletiva. Então, o aluno do sexto A tem aluno do sexto A, do sexto B, do sétimo A, do sétimo C. Eles estão na mesma eletiva. Então, a gente fez uma reinturmação, o que ainda não aconteceu. Para isso acontecer, precisa também os horários estarem coincidindo das eletivas, né? E precisa que os sextos anos e os sétimos estejam com as eletivas no mesmo horário, né?
Então, quais são as reenturmações? Mas mesmo assim, nesse período, a gente precisou fazer o agrupamento entre séries. Então, todo mundo do sexto A tem que estar agrupado naquela eletiva, né? Exatamente. E aí os agrupamentos são esses que a gente viu aí, sexto com o sétimo, oitavo e nono, e todos do ensino médio podem participar dentro do ensino médio. Então, Tá? futuramente, esperamos, né, que para um futuro próximo aí a gente consiga atuar dessa maneira. Dessa forma. Vocês percebem que tem uma questão organizacional que precede, inclusive, o planejamento pedagógico da eletiva. Tem que haver uma questão de organização de horário, né? Aí a questão de atribuição de aula do professor. Então, há uma complexidade inicial aí que, Exato. por enquanto, não permitiu que essa reinformação acontecesse. Pode passar, por favor, no próximo. Bom, qual que é o ponto de partida? Bom, o ponto de partida das eletivas, elas são a combinação dos interesses e projeto de vida dos estudantes, juntamente com as possibilidades de oferta dos professores, aquilo que a gente falou anteriormente, né? E considerando aí e contemplando as competências gerais da BNCC, juntamente com o currículo paulista, né? Em conexão com o currículo paulista. De que jeito no currículo paulista? Atendendo pelo menos uma habilidade, né? Que é importante isso. Para atender o desenvolvimento do estudante, para que ele evolua na aprendizagem das habilidades, para que ele avance no desenvolvimento das suas competências. Exatamente. Então, para isso que existe a eletiva, tá? E o primeiro momento que acontece geralmente no início do ano, né, na primeira semana de aula, que são as atividades de acolhimento, né? E identificados aí através do projeto de vida dos estudantes. Geralmente o pessoal utiliza como dinâmica, né, o varal dos sonhos, enfim, a escalada, mas aí cada escola também tem a sua autonomia para escolher uma dinâmica que mais condiz aí com a realidade e que possa identificar esse projeto de vida dos estudantes. Em tempos normais, né, aquele movimento do acolhimento do aluno, né, ele já inicia ali o processo de construção da eletiva quando se acolhe o aluno, ele faz Exato. todo esse trabalho de acolhimento. Pode passar. E aí, a partir do momento que nós acolhemos, né, nós reconhecemos aí o projeto de vida dos alunos, então, e considerando esses indicadores, aí o professor poderá. Essa é uma pergunta muito pertinente no início de cada semestre. O pessoal liga no núcleo com essa dúvida, a gente atende com o maior carinho e a gente responde, se tiver 1 milhão de vezes que responder, a gente responde, né? Desenvolver uma eletiva a partir do zero. Eu posso desenvolver uma eletiva a partir do zero ou eu tenho que seguir o cardápio das eletivas que estão disponíveis pela SEDUC? Gente, os dois. Você pode criar do zero, né? Porque ele é para atender a realidade do projeto de vida dos seus alunos. E você também pode utilizar um cardápio né, alguma eletiva que está no cardápio disponível pela SEDUC. Ou você pode misturar os dois, você pode pegar lá uma que tem lá e adaptar para a sua realidade. Então, não tem problema. E lá, outro, identificar experiências realizadas por outros colegas e desenvolver estratégias semelhantes, né? Também pode. Eu vi que lá na escola João Gomes tem uma eletiva muito boa e eu quero aplicar ela lá no Angélica, em Machado. Eu posso? Pode. Né? Você pode, desde que ela seja a realidade para os seus alunos. Vai ter que adaptar algumas coisas, né? Porque a escola é outra, os alunos são outros. Materiais, disponibilidade, enfim. Atividade. Mas pode sim, tá? Então, essas são questões que a gente deixa bem claro. Pode desenvolver do zero, pode utilizar uma do cardápio, pode copiar do colega no bom sentido da palavra, sim, né? E pode também adaptar, enfim, tá bom? Eu vejo que acho que a palavra de ordem aqui é autonomia, né? O professor autonomia. tem autonomia. Isso. E aí vem junto com a autonomia, criatividade, né? Vem exato. Tudo isso para conseguir criar pode uma passar, boa por favor. Os professores terão as duas próximas semanas, né? A primeira foi acolhimento e as outras duas para confeccionar, né? Para fazer o plano de eletiva, os planos, né? Não um só, os planos de eletiva e ofertar isso para os alunos. Mas muitos professores têm dúvida: o que eu faço durante essa semana, enquanto eu estou planejando as eletivas? Eu dou a aula, o que eu faço na aula com os alunos?
O professor pode fazer aperitivos, né? Ele pode comentar com os alunos sobre a importância da eletiva, trabalhar essa questão toda, né? O porquê que o aluno participa da eletiva, qual que é a importância disso para a vida dele, qual que é orientá-los na escolha da eletiva, que realmente esteja condizente com aquilo que eles querem estudar no projeto de vida deles, né? E aí também, principalmente, acolher e explicar para os alunos dos sextos anos como funciona a eletiva, né? Porque o aluno do sexto ano não teve contato nenhum com a eletiva ainda, né? Sextos, primeiro do ensino médio também, tem Também, algumas escolas que o aluno estuda até o nono, né, no fundamental do município, e depois vem para nós exato. no primeiro do ensino médio. Apesar de que alguns municípios já adotaram o programa Inova. O programa Inova também, mas mesmo assim tem municípios que ainda não adotaram, então tem que fazer esse acolhimento no primeiro ano do ensino médio. Vamos lembrar que essas 2 semanas, enquanto você está planejando, né, a gente está dizendo 2 semanas porque é o que nós tivemos até o momento. Até o momento, isso é um... Para o ano que vem, a Secretaria apresente uma outra organização desse momento inicial. Isso. Então, vamos pensar que permaneçam 2 semanas lá no começo do ano, após o acolhimento do aluno, para você planejar a sua eletiva. Então, 2 semanas são 4 aulas de eletivas, certo? Exato. Então, 4 aulas de eletivas não dá tempo para fazer muita coisa. Então, o que você pode fazer? É o diálogo inicial que você tem com os alunos, explicando quais são as suas pretensões com a eletiva, o que você pretende, né? Quais as intenções. Mas também pode ser um diálogo em parceria com o professor do projeto de vida, né? Você já pode olhar para o varal dos sonhos dos alunos. Então, veja, são 4 aulas em que você já vai começar a conhecer os seus alunos, né? Aqueles que não conhecem, e tentar já iniciar um diálogo, até mesmo saber o que os alunos gostariam dentro da sua proposta. Extremamente importante isso daí. Isso aí. Pode passar, Marcos, por favor. E aí a gente vem, né, depois de todo planejado, a escolha das eletivas, né? O que ainda não aconteceu, que são o feirão, né? O famoso feirão de eletivas, onde como que vai funcionar? Então, passado a etapa de identificação do projeto de vida e da elaboração dos planos, a escola se organiza para apresentar um feirão de eletivas. E nesse feirão, o estudante ele vai assinalar ali a sua escolha por ordem de prioridade. Então, ele escolhe pelo menos três eletivas, né? E aí, a partir disso daí, o que é importante os professores deixarem claro, né, o número de vagas para essa eletiva, né? Olha, eu tenho uma eletiva, mas o número de vagas é 35 vagas, para que a gente possa fazer a reenturmação e que isso aconteça de maneira bem tranquila. Isso, né? É isso, a gente está falando daquela possibilidade de reenturmação. Né? Não havendo a possibilidade, a oferta da eletiva se você tiver 2 ou 3 opções para aquela turma. Para aquela turma, exatamente. Então, A, ele tem A, B e C, qual vocês vão como foi o que aconteceu agora, né? Conforme as orientações que vieram no boletim número 24, que orientou não ter, né? Sugeriu não ter o feirão, né? E também não ter a reenturmação. Tá bom? Continuidade. Dar continuidade. Pode continuar, Marcos. Então aqui tem um cronograma resumido, depois vocês podem, né, visitar, são só sugestões que a SEDUC nos dá, né? E mais ou menos que a gente explicou. Início ali da ideia, começar a pensar nisso. Isso. Depois a conversa com os alunos, dar alguns aperitivos, aí vai para o feirão e inicia. Pode passar, Marcos, por favor. Aqui também nós temos um cronograma desse semestre, né, com as datas que veio no boletim da COPED, número 24. Então, nós estamos já no momento de vigência das eletivas, e nós estamos também agora nos preocupar com a culminância, né, das eletivas que vão entre 29 de novembro, né, daqui 60 dias, e 17 de dezembro. Né? Bom, pode passar. Mas qual que é o impacto? Então, é um assunto importante que a gente precisa ter. Qual que é o impacto das eletivas para o estudante, na sua vida, né? O que a gente pode trazer e modificar a vida do aluno pelo sentido do bom, né, em si? Como que a gente consegue fazer isso através de uma eletiva? Quando a gente trabalha intencionalmente o desenvolvimento do aluno, tanto cognitivo quanto socioemocional. E quando a gente fala de trabalhar isso intencionalmente, pode passar, Marcos. Quando a gente fala trabalhar isso intencionalmente, a gente fala em desenvolver uma sequência didática que contemple
as habilidades socioemocionais, as habilidades cognitivas, né, as competências cognitivas, sempre lembrando da BNCC e das 10 competências gerais e também do currículo, né, reiterados pelo currículo paulista. Trabalhar isso intencionalmente não é que eu vou lá trabalhar na eletiva de cultura digital e vou ficar explicando para o aluno, você tem que entender de cultura digital é isso, trazer um contexto histórico da cultura digital. Isso não vai contribuir muito no desenvolvimento pleno do estudante, porque você está só repassando conhecimento. E dá sentido a isso, né? Então você tem que perceber sentido. A grande chave é construir uma sequência didática onde o aluno vai entender a importância e vai desenvolver essa habilidade de cultura digital nele, né? Essa competência. Então, o desenvolvimento pleno do estudante, vale lembrar que é a premissa da educação, né, hoje, e a premissa da educação integral. Quando a gente fala educação integral, não é escola de período integral, a gente fala o pleno desenvolvimento do estudante. Quando fala em pleno desenvolvimento do estudante, é quando a gente desenvolve o cognitivo e também o socioemocional. Tá? Então, sempre a gente vai lembrar dessas questões. E vamos supor, as 10 competências gerais da BNCC, elas articulam ambos, tanto o cognitivo quanto o socioemocional. Tá bom? Pode passar. E aí, a gente traz aqui, né, para relembrar as 10 competências da BNCC, gerais da BNCC. Lembrando que essas competências, elas são transversais, né? Elas podem ser trabalhadas em conjunto, não é uma por vez. Você pode trabalhar 4, 5, 2, uma, enfim. Mas ela precisa ser levada em consideração sempre, com a idade, série ano, né, do aluno e com a sua eletiva. Se a gente for ver, a maioria da eletiva desenvolve competências de conhecimento? Desenvolve. Responsabilidade de cidadania? Boa parte delas, e assim por diante. Né? Então a gente tem que levar sempre em consideração. E aquilo que eu falo de intencionalidade é pensar lá na frente, no plano, né? Quando eu chegar no final, quando o aluno chegar no final daquela eletiva, eu vou ter conseguido. Será que o aluno vai conseguir olhar para as fake news de uma maneira diferente? Será que ele vai conseguir entender que o relacionamento dele com o outro coleguinha precisa mudar, né? Que ele tem desenvolver uma questão ética, enfim, essa é a intencionalidade que precisa ter nas atividades. Porque a gente pode dizer assim, a gente pode cair no falso verdadeiro, né? Dizer que, eu desenvolvo competências da BNCC na minha eletiva. Os meus alunos sabem argumentar, eu sempre faço pergunta e eles respondem, né? Então, isso não é um trabalho de argumentação. Um trabalho de argumentação, né, para desenvolver a competência de argumentar dentro de uma eletiva, por exemplo, que a professora Ireli trouxe, né, das brincadeiras antigas, por exemplo, é se o aluno consegue, ao conversar com o outro, ao explicar para o outro a respeito das brincadeiras antigas, né, qual a importância de resgatar esse conhecimento, né, das brincadeiras folclóricas antigas nos dias de hoje. Então, ele traz os seus argumentos para explicar que hoje o mundo é muito tecnológico, mas também é importante a gente resgatar essa parte que existe desde há muito tempo. Né? Ele pode também argumentar sobre as regras de um do jogo, exatamente. Enfim, né? Ver que é tudo com intencionalidade. É né, com Carlos? intencionalidade, Você tem que exato. propor atividade com a intenção de levar o aluno a desenvolver o seu Exato. processo. Você não precisa falar para ele assim, hoje a gente vai trabalhar argumentação, porque a argumentação é uma das competências. Isso. Não, ele não precisa saber disso. A atividade vai levá-lo lá. Vai levá-lo lá, Pode passar, Marcos, por favor. Então, mas qual que é a diferença entre as competências cognitivas e as socioemocionais? Né? Então, para contribuir, como a gente disse, para um trabalho de forma integral, desenvolver o aluno plenamente, a gente precisa trabalhar essas duas competências. Pode passar essas duas classes de competências. Né? A competência cognitiva, né, como o próprio nome já diz, elas têm a ver com a aprendizagem, com a compreensão, assimilação de conteúdos, construção do conhecimento, né? Onde, quando o aluno desenvolve essas competências, ele né, se torna capaz de resolver problemas, né? E ali a gente pode classificar essas competências cognitivas como a capacidade, vamos por mental, de raciocinar, de planejar, de pensar, de compreender,
de aprender com base nas experiências, né? Então, quando a gente faz uma intencionalidade de argumentação, ele está aprendendo com a experiência, né? Os verbos, né, da habilidade, é a taxonomia de Bloom, né, que traz isso também. Então, Exatamente, é um isso, muito bem conhecimento, é o que você colocado. está aprendendo. Pode passar. E as competências socioemocionais aí já são as conhecidas e elas não são especiais, né? Tanto as competências cognitivas como as socioemocionais não é um caso especial da eletiva. Ela abrange todos os componentes curriculares, né? A gente precisa trabalhar essas competências como a gente estava falando, com intencionalidade em todos os componentes. Mas em eletiva, acho que com mais afinco, né? Então a gente tem ali as macrocompetências, as competências socioemocionais, na verdade, são 17, né? Mas nós temos as macrocompetências. E elas estão ligadas ao quê? Né? As emoções. E como a gente trabalhar essas emoções e como a gente lidar com elas, né? Como resolver problemas, relacionar-se com os outros, cultivar a empatia, manter as relações positivas, e se entender o outro, entender o contexto, né, que ele está vivendo, tomar decisões responsáveis, enfim, contribuir para a sociedade. E é muito importante isso, porque muitas vezes a gente, numa eletiva, se a gente conseguir proporcionar isso para o aluno, nem que for uma, né, ou uma das macrocompetências, e trabalhar com intencionalidade, a gente vai auxiliar para desenvolver um adulto muito, né, muito melhor. E Né? o componente projeto de vida, ele já tem um material mais estruturado, né? E no material, eles trabalham bastante com essa questão das competências socioemocionais. Exato. Então, a importância também do professor da eletiva sempre estar em diálogo com o professor do projeto de vida, né, para ver naquele momento qual é a competência que está em voga, em evidência no material. Exatamente. E aí ele tentar trabalhar nas suas atividades da eletiva, tentar também contemplar o desenvolvimento dessas competências. E vale ressaltar aqui, pode passar, Marcos, por favor? Esse é o quadro, né, das 17 competências socioemocionais e assim como macrocompetências organizadas. Vale lembrar que as competências socioemocionais, elas não são relativas, elas não são novas, né? A gente está falando muito disso no momento, né, se fala muito disso porque todo o ensino hoje está baseado nas competências, também nas competências socioemocionais. Então a gente vem de uma escola conteudista, né, e agora nós passamos aí também, além das cognitivas e do conhecimento, essa questão toda. E acreditava-se também que as competências socioemocionais não poderiam ser desenvolvidas ao longo do tempo, ou trabalhadas, ou de forma intencional. Todos acreditavam que elas estavam mais envolvidas com o caráter da pessoa, enfim, né? Pode passar, Marcos, por favor. Então, o desenvolvimento das competências socioemocionais, elas precisam, né, ser realizadas de forma intencional, como a gente falou. Então, o professor precisa pensar na sequência didática que privilegiem essas competências. E como que o professor consegue fazer isso? Quando ele pega a sua eletiva, observa a sua eletiva, o seu plano, e aí coloca no seu plano, intencionalmente, o que ele quer trabalhar, e aí ele cria uma sequência didática que vai contemplar essas competências. Eu peguei um exemplo aí da eletiva Educação Midiática, né, o Mundo Conectado, que é uma das eletivas do cardápio disponibilizado pela SEDUC. Então, nesse modelo de eletiva, esse exemplo, os alunos vão aprender a se defender de notícias falsas, trabalhar a importância de participar pela sociedade, né, de participar na sociedade, não só como leitor, mas também como um bom produtor de conteúdo, de forma ética, cidadã, para promover aí a boa convivência e aceitação ao diferente. Pode passar no próximo slide, mas o que a gente consegue desenvolver de competências cognitivas e socioemocionais, Marcos, nessa eletiva, por exemplo? Então vamos lá. Ao cursar essa eletiva, os estudantes desenvolvem competências cognitivas, tais como raciocinar, melhorar a capacidade de leitura e compreensão de um texto e aprender com base na experiência. Então vamos lá. Como que a gente pensa isso dentro de uma atividade didática? É aquilo que a gente falou, trabalhar com intencionalidade. Quando a gente, então, analisar diversos tipos de notícias,
Não é só explicar o que é uma fake news ou uma notícia falsa, mas observar, olhar, quando ele fala lá, interpretar, né, compreender. Quando a gente fala lá em aprender com base na experiência, quem sabe fazer até uma pegadinha com os alunos aí, né? Alguém dissemina um grupinho dissemina uma fake news e o outro precisa descobrir se é verdade ou Para não. ver se ele identifica, né? Como identificar uma fake news antes de divulgar, de compartilhar. Exatamente. Então aí você acaba desenvolvendo a parte cognitiva. E da socioemocional? Então ele abertura ao novo, né? Isso eu estou falando das macros, né? Competências. Abertura ao novo, engajamento com os outros. Por quê? Porque eles exploram novos ambientes, né? Porque eles têm novos aprendizados e experiências juntamente com a capacidade de interagir com as pessoas, através da habilidade da comunicação. E da BNCC, a gente tem aí quais competências? O conhecimento, a comunicação, a cultura digital e a responsabilidade e a cidadania. Então, o ponto-chave, a gente já está acabando já a nossa TPC, o ponto-chave, Marcos, fica aí. Você identificar essas competências, ali ainda vai as habilidades, né, do currículo paulista que eu não coloquei aqui, mas vai também a habilidade, porque vai depender da série que você vai trabalhar, mas você identificou e desenvolve atividades com essa intencionalidade. Você vai ver que a atividade, o resultado vai ser importante, né? Muitas vezes a gente já faz isso, né, durante todo o desenvolvimento sem perceber. De forma intencional, né? Mas precisa ser de forma sistemática, né? Sistematizado. Isso tem que estar sistematizado ali. Pode passar, por favor, o slide. Como você, professor, já está, né, reconhece esse tipo de competência. Como o horário já está estendido, Marcos, a gente vai passar essa parte, né, de contribuição. Os professores já contribuíram, já mostraram para nós como que eles fazem isso, né? Pode passar, por favor. E aqui vem uma dica, por que as competências socioemocionais são essenciais? Porque elas trazem a melhoria para o desempenho escolar, elas trazem redução do risco de abandono escolar, fortalecimento da saúde mental, elas proporcionam, né, elas contribuem para reduzir a desigualdade de oportunidades, porque a partir do momento que a gente traz uma eletiva onde o aluno pode testar, experimentar, produzir alguma coisa, ele está tendo oportunidades iguais entre todos, né, da escola, enfim. Possibilita que os estudantes desenvolvam e alcançam seus projetos de vida, que é o mais importante, né? Pode passar. Uma dica que nós deixamos para vocês é acessar sempre o blog do Núcleo Pedagógico, que lá sempre tem notícia, né? Isso. Boa. O Marcos que cuida lá da parte tecnológica do blog, e ele pode mais do que eu falar. E a gente deixou para vocês uma amostra de combinâncias do primeiro semestre. Então, foram 22 escolas que contribuíram com combinâncias. Se eu não me engano, tem uma combinância da Grazi, se eu não me engano. São as boas práticas. São boas já, práticas. Né, que vocês pediram, cardápio de eletivas, experiência de outros professores. Então já tem parte do pedido atendido aí nessa. E o legal desse material, que é um Padlet, né? Quando você clica, você vai para um Padlet. Cada mural de cada escola tem lá o objetivo da eletiva, que ano que foi desenvolvido, o professor que desenvolveu e um link para a culminância. Então acessem lá que está disponível para vocês. Por favor, o próximo. Então o Marcos vai colocar aí para vocês o formulário de avaliação, né? Vocês, quem não conseguir acessar, vocês podem, né, estiver assistindo do computador, utilizar o QR Code. Quem não conseguir utilizar o QR Code, ele também está disponível lá no nosso blog, tá? Do Núcleo Pedagógico. E antes de finalizar, Marcos, eu queria mostrar o próximo slide, por favor. Todo esse material que eu criei, né, que nós criamos aqui de apresentação, ele foi totalmente desenvolvido no Canva. Tá? É uma dica que eu deixo para vocês. E uma dica mais importante, quem já conhece o Canva, está acostumado com ele, muitas vezes não consegue fazer avançar nas funcionalidades dele, por conta que utiliza a versão gratuita. Mas os professores da rede do Estado de São Paulo, né, da educação do Estado de São Paulo, se você logar na plataforma do Canva com o seu @prof, que é o e-mail institucional do Google, é o seu nome, né? @prof.educacau.sp.gov.br, você tem a versão paga, né? Você tem toda a funcionalidade da versão paga
e você não paga nada por ela, né? Você tem acesso ao Canva Education. Então, assim, e é fantástico, ele é maravilhoso e ele é preparado para os professores. Então, você faz o seu login com prof.educacau.sp.gov.br, identifica que você é um professor, vai ter uma abazinha lá perguntando se você é professor, e aí você vai ter todo acesso a essa plataforma, tá? Recurso, uma plataforma muito bacana. Pode passar, por favor. E aqui as referências, o material que a gente utilizou na segunda parte da formação foram tiradas da primeira edição do curso de formação básica, né, das eletivas. Então, é um material que também, quem fez, é interessante revisitá-lo, né, de vez em quando, fazer o login lá no AVA. Muita gente está tendo dificuldade porque ele está no AVA EFAP 1 ainda. Né? Eles criaram em outro servidor. Não é no EFAP 2, o atual, né? Então, você tem que tirar o 2 lá do endereço, que você vai ter acesso àqueles cursos mais antigos, tá bom? Mas é isso, pessoal. Um grande abraço para vocês. Qualquer dúvida, nós do Núcleo estamos à disposição. Marcos, queria agradecer a sua participação, tá? Aqui conosco hoje. Muito obrigado. Quero agradecer também a participação de todos ali. Obrigado, né? Carlos. Obrigado pela colaboração aqui. Professores presentes aqui conosco. Muito obrigado. Tá o formulário de presença para vocês responderem. Isso. E a gente deixa aberto agora, se vocês quiserem falar. Oh, Grazi, que legal. A TPC mais legal que assisti. Sucesso. Que legal. Obrigado. Nossa, isso enche o nosso coração, né, Marcos? Isso é bacana. Que a gente consiga aí sempre proporcionar isso para vocês, né? Obrigado, viu, professora Ireli. Criar uma notícia sobre o trabalho que você está fazendo na escola, todos vocês, na verdade, né? Pode mandar. No blog, tá? Notícias, boas práticas. Isso. Pode mandar fotos, criar uma notícia explicando, né? O que, como, onde, por quê, sabe aquelas perguntinhas básicas? Para que a gente divulgue também o bom trabalho que vocês fazem na escola. Tá bom? Mas então é isso, pessoal. Muito obrigado. Dê uma boa tarde aí, uma boa noite, né? Um bom trabalho para vocês, tá bom? E até uma próxima aí, né? Valeu, tchau, tchau, galera. Obrigado.